É pecado ter uma quedinha por um padre? Mas e se for um padre que usa all-star, fone de ouvido e ainda por cima é dorameiro que nem nós? É tão incoerente assim ser medrosa, mas querer que um meio demônio desses me faça uma visita no meio da noite? Mas pelo menos tá permitido começar tendo leves medinhos e sair achando monstros engraçados. Essa mulher do nada começa a ser perseguida por demônios chifrudos e só tem uma pessoa nesse mundo místico que pode protegê-la. É justamente isso que você vai ver no vídeo de hoje, abreviando Island. Começamos essa história com um casal que escolheu fazer um ensaio fotográfico de pré-casamento na ilha de Jeju. E como o caminho vai ser longo, o fotógrafo conta sobre a famosa lenda das grandes estátuas de pedra da ilha. Há muitos anos, todos viviam em harmonia, mas o caos se alastrou quando o mundo dos deuses e dos humanos colidiram. Para impedir que monstros viajassem entre as realidades, filhos de Deus foram selados nas grandes pedras que protegem o portão do inferno. As vantagens de ser medrosa é que eu não demoraria nem 3 segundos para dar meia volta e vazar dali depois de ouvir essa história. Mas os noivos não parecem ter medo do perigo e eles continuam na floresta, ainda por cima tocando em uma das estátuas. E é aí que coisas estranhas acontecem. Rachaduras, sangue, lava e até névoas escuras que deixam sanguessugas para trás. Em segundos, os noivos se transformaram em monstros chifrudos bizarros que não ironicamente me deram um medinho porque eu sou uma gatinha assustada, não vou negar. Sobra pro coitado do fotógrafo, completamente apavorado, mas que é salvo de repente por uma mini espadinha voadora que perfura o monstro. É ele, Van, o protagonista que chega para o resgate junto com sua música grandiosa e uma iluminação digna de herói. Do outro lado da Coreia, a milionária diretora e herdeira da empresa mais rica do país, Won Mi-woo, precisa manter a classe até na hora de discutir com jornalistas ou enfrentar sua tia gananciosa no meio de um restaurante. Mas quando ela vê o seu secretário fiel ser esculachado injustamente por causa de um acidente de trânsito, aí ela não segura o seu instinto lutadora de jiu-jitsu. Só que isso tudo foi uma tramóia que a sua tia rancorosa planejou para envolver Mi-woo em um escândalo que correu rapidinho pelo país. Para amenizar publicamente a sua imagem, a Mi-woo não tem escolha a não ser aceitar passar um tempo na ilha de Jeju fazendo trabalho voluntário. Só que assim que ela pisa em Jeju, não tem nem 5 segundos, ela já tem uma sensação estranha e forte no peito. E até encontrar o carro no estacionamento se torna extremamente difícil quando uma noiva monstro se empanturrando como um humano resolve me dar mais um mini susto e mudar de refeição. As duas entram em uma perseguição intensa e eletrizante por uns bons minutos. Mas é claro que um demônio super poderoso tem muito mais vantagem, né? Por isso, a Mi-woo acaba encurralada dentro de um carro. Quando ela tá a centímetros de ser alcançada, toca a trilha sonora familiar e majestosa. É o Van, que chegou para o que parece ser só mais um dia normal de trabalho, com muita correria e pancadaria para dizimar demônios. Mas quando ele vai conferir a vítima, um ar de reconhecimento atordoado toma os olhos dele. E com ela, não é muito diferente. De novo, aquela energia toma conta dela, ao ponto de fazê-la até perder a consciência e só acordar horas depois, hospedada quase que em uma fortaleza de princesa. Mesmo sem entender o que houve, no dia seguinte, ela se apresenta ao pessoal de sua antiga escola, onde ela vai fazer o tal trabalho voluntário como orientadora ao lado de sua melhor amiga de infância. Só que voltando para casa no final do dia, a Mi-woo recebe outro grande choque. O seu mordomo avisa pelo celular que o secretário, esse aqui que tá dirigindo e que ela considera como família, na verdade esteve o tempo todo de complô com a sua tia para prejudicá-la. Infelizmente, essa informação vem em péssima hora e péssima localização, né? Um lugar no meio do nada. Mas só que a Mi-woo não suporta essa traição, então ela vai embora sozinha pela estrada. Claro que isso significa que ela tá caminhando direto para as garras do perigo mais uma vez. O secretário é possuído por um demônio que dessa vez não me assusta mais, tá? Eu já acostumei, inclusive comecei a achar engraçado esses efeitos visuais. E quando ela se toca que ele tá meio chifrudo demais, ela lança um chute voador estilo Karate Kid e começa a sua maratona, que acaba com um estrangulamento contra a árvore. Mas calma, não se desespere, porque a música tocou e o Van chegou. Em um piscar de olhos, o braço do secretário já se foi e
depois de mostrar sua coleção de movimentos de luta habilidosos que até parecem uma coreografia, o secretário também já não existe mais por completo. E é claro que nem o mordomo nem a polícia acreditam nos absurdos que ela tá falando quando vão a socorrer. Monstros chifrudos? Um homem de terno preto, matador de demônios? Cadê? Ih, doidou essa aí, viu? Completamente apavorada, a Miho só pensa em fugir imediatamente daquele lugar. Mas o perigo não tá pra brincadeira. Um oficial do aeroporto também é possuído e eu nunca vi demônios tão empenhados assim, viu? Mais uma longa perseguição ofegante e estressante se desenrola. E eu só não fico mais ansiosa porque eu já entendi que a indefesa donzela Miho vai ser salva pelo príncipe Ivan, que já chegou e nem tá impressionado de estar ali de novo ouvindo as súplicas dela. E lá vamos nós de novo, né? Joga um pro lado daqui, arremessa outro dali, salto supersônico de um lado, garras e ternos arruinados do outro. E o tempo todo a Miho só tá ali, ó, espiando entre as paredes recém-quebradas como se tivesse em um filme de ação da vida real. E finalmente, depois que esse show acaba, é hora de uma explicaçãozinha, né? Já não era hora, pra ela e pra nós. Essas criaturas são demônios da luxúria, ou seja, personificações do mal que tomam a forma humana pra sugar a terra. E não adianta tentar fugir, tá? Eles vão continuar a seguindo em qualquer lugar, porque isso tá escrito no destino dela. Só que a explicação não avança muito além disso, é tudo muito amplo. E a Miho tá praticamente prestes a ter um colapso nervoso toda hora, principalmente quando o Van aparece invadindo o quarto dela. Ele acabou de eliminar outro demônio do telhado que ela nem tinha percebido e isso já é suficiente pra apavorar ela mais uma vez. Na cabeça dela, é melhor um monstro conhecido que já me ajudou aqui dentro da minha casa do que vários lá fora tentando me matar. Por isso, ela faz uma oferta imperdível, um trabalho como segurança pessoal. Ele fica absolutamente perplexo com essa oferta e com esse jeito mandão dela e com a audácia também de zoar da cara dele o tempo todo. E eu preciso confessar que esses momentos são ouro e eu só não fico enfatizando aqui por questão de tempo mesmo. Por isso, pra você saber de tudo que eu tô falando, você precisa mesmo assistir. O coração dele só amolece ao ver os inúmeros remédios pra dormir do lado ali da cabeceira, junto com o apelo choroso dela pedindo que ele fique aquela noite. E ele fica mesmo, a observando atentamente. E quando ela acorda, surpreendentemente, o contrato de trabalho está assinado. Mas existe uma razão a mais para essa empatia dele por ela. A gente entende isso com uma memória passada de quando Van ainda era uma criança na antiga ilha de Jeju. Ele foi levado a um mosteiro por ser o único sobrevivente do ataque de um demônio da luxúria. E lá, o monge-chefe, em uma tentativa de criar matadores de demônios imortais, comete um ato monstruoso. Ele reúne todas as crianças acolhidas e enche o corpo delas com o sangue do monstro. Só 2 meninos sobrevivem a esse terrível experimento, o Van e o Guntang, e eles são treinados exaustivamente para viverem como meios humanos matadores de demônios. Outra criança gentil da vila, chamada Wonjong, não suporta ver aquelas cenas assustadoras, e num súbito ato de coragem, ela liberta os 2 meninos. Mas infelizmente a fuga não vai bem como eles planejaram, porque o lado monstro do Van toma conta por um breve momento e ele morde o braço dela. A ferida se complica tanto que eles precisam voltar para salvá-la. E assim, os 2 meninos são capturados de novo, mas a menina promete voltar um dia para salvá-los do cativeiro. E ela realmente volta, só que um bom tempinho depois, né, quando todos eles já estão crescidos. E a mulher é idêntica à Miho que conhecemos hoje em dia. Ela até parece feliz, mas o sangue demoníaco de Van mais uma vez assume o controle. Ela nem tem tempo para pensar, ela só vê os 2 olhos dele escurecerem e a faca entrando em seu peito. A mesma cicatriz que a Miho tem nos dias de hoje e que o Van não sabe se tá grato por ela não lembrar ou triste por ela ter esquecido dele. E vem aí o sofrimento, hein? Podem anotar. E o motivo pelo qual os demônios continuam perseguindo a Miho é explicado em uma arquidiocese da Itália, onde Giovanni, um padre muito descolado com fones de ouvido tocando hip hop coreano, exorciza uma mulher. Seus colegas padres explicam que aquela mancha de sangue no monumento da igreja é um sinal do fim do mundo pelos seres malignos. E a única pessoa que poderia impedir a destruição do mundo é a reencarnação da salvadora do passado, que não conseguiu cumprir sua missão. Ou seja, Giovanni será enviado para a Coreia para encontrar e proteger essa mulher, que é
a Miho. O mordomo da Miho já tá até esperando o ancião de batina, mas quem aparece é um jovem de fone, all-star, camisa xadrez e bíblia no tablet. Agora que ele tá na Coreia, o Giovanni passa a ser chamado de Johan. E durante sua conversa com o mordomo, que curiosamente também já foi padre, o Johan conta sobre a profecia. E ele fica completamente em choque quando o Johan conta que o papel daquele senhor sempre foi proteger a salvadora, mesmo que ele nem desconfiasse disso. E o mordomo não duvida de nada, pra ele agora tudo faz sentido, porque ele se aproximou de Miho no passado e tudo mais. Por isso, ele apresenta o seu sobrinho, entre aspas, pra Miho. E mesmo que ela fique perplexa com a notícia dele ter um sobrinho, não demora muito tempo pros dois estarem íntimos, bebendo e rindo que nem irmãos. Mas bom, demônios continuam na cola dela, né? Então, o Van precisa começar o seu expediente como guarda-costas, acompanhando Miho todos os dias pro trabalho. Só acompanhando mesmo, tá? Porque nem dirigir ele sabe. Os dois ainda têm mini discussões engraçadas durante o dia, porque ela tá acostumada a mandar, mas ele não tá acostumado a ser mandado. Se não bastasse as mini DRs e demônios à solta, ela ainda precisa enfrentar adolescentes inquietos na sala de aula. Mas o que vem pra balançar a história é o pedido angustiante de Yeonji, uma das alunas. Essa garota procura a Miho pra falar sobre a sua melhor amiga, que tá passando por um momento sombrio, sendo perseguida, chantageada e ameaçada pelo namorado desprezível, abusivo e violento. Sem saber o que fazer, a menina pede ajuda da nova professora, que convenientemente ainda anda com o padre. E ele seria muito útil, porque aparentemente algo muito sinistro aconteceu. A vítima, sem esperanças do que fazer, seguiu o conselho de Yeonji. A menina falou para sua amiga recorrer ao mito, pedir ajuda para o espírito da floresta, que realiza desejos a um preço. Só que essa menina acabou sendo possuída pelo espírito. E aí que entra Johan com o seu espetaculoso show de exorcismo. Mas as coisas não vão como ele planejava, porque do nada as paredes se transformam em uma floresta ilusória e logo os dois estão dentro da armadilha que o demônio, controlando o espírito da árvore e a estudante, armou para Miho. Enquanto isso, o Van tá na floresta de verdade, porque ele foi atraído por uma força estranha. Por estar dentro de uma barreira protetora, ele não percebe que tem alguém do lado de fora. É o seu antigo companheiro de cela, o Guntan, também caçador de demônios na teoria, o observando atentamente, só que não parecendo ter boas intenções. Só que nada acontece, porque o Van sente que a Miho tá precisando de ajuda e ele vai junto com a sua trilha sonora para ajudá-la. O pobre do Johan, coitado, já foi vítima da criatura mágica e tá pendurado em um galho, enquanto os dondocos estão lá discutindo. Mas logo, os três já estão de novo sendo escorraçados sem dó nem piedade por uma árvore gigantesca e por seus galhos e raízes brutais. Para salvar a Miho, o Van usa sua última arma, metade demoníaca, ativar. Já a Miho tá tentando salvar a estudante que tá prestes a ser devorada pelo espírito possuído da árvore. Até que uma luz muito forte brilha de dentro de Miho junto com a aproximação de Van, e aí todo mundo é salvo. A gente não sabe se foi ela ou se foi a capacidade do Van que derrotou a entidade e que salvou todo mundo. Mas a gente sabe que quando tá todo mundo de volta à realidade, a Miho tá muito curiosa pra saber que tipo de padre é esse que luta que nem um super-herói de filme. O Johan não tem escolha então a não ser confessar que saiu lá da Itália pra ficar ao lado dela e investigar as ocorrências estranhas que estão acontecendo. Ela só deixa esse assunto passar porque ela tá mais preocupada com a aluna que tá em coma. Se sentindo muito culpada, a Miho faz de tudo pra punir aquele garoto desprezível, mesmo que ela precise bater nele com as próprias mãos por ele ser um dissimulado. Infelizmente, ele é filho de uma pessoa influente, então ele se livra de todas as acusações. Mas ele não escapa das leis do karma e das leis do mundo mágico. O espírito da floresta atendeu os desejos de vingança da estudante e numa noite esse menino encontra a Dona Morte, ao mesmo tempo em que a garota acorda do coma. Aliviada que o Van não tinha matado o menino com as próprias mãos, a Miho tem o seu momento de alívio cômico com ele, entregando um celular e exigindo que ele atenda a ligação quando ela chamar. E quando ela vai embora, o Johan entra em cena. Ele não tá nada seguro sobre a índole do Van, ainda mais depois de testemunhar a transformação
transformação demoníaca dele naquela floresta ilusória e sabendo que ele poderia matar a Salvadora como fez no passado. É aí que as coisas se complicam, porque o padre não economiza no deboche e o caçador de demônios pega pilha muito rápido. Logo, os dois estão envolvidos numa luta de espadas, correria, armadilhas e até, por fim, uma tentativa de exorcismo que dá completamente errado. O lado demoníaco do Van assume o controle. Os olhos ficam vermelhos, ele se liberta das amarras e o Johan tá prestes a morrer por uma atitude imprudente, né? Convenhamos. E essa é a exata cena que a Miru encontra, quando inocentemente foi oferecer lanches ao Van. Por puro instinto meio monstro, ele corre em direção a ela e a esfaqueia como fez com a antiga versão dela. O sangue espirra no rosto dela enquanto ela encara os olhos do Van, voltando ao normal. E chocada, ela percebe que tá ilesa, porque o Van esfaqueou o próprio braço em uma última tentativa de evitar machucá-la. Apesar do perigo que esse outro lado dele representa, aparentemente a Miru tá tranquila, ela acha que ele não é maldoso. E mais, preocupadíssima com os ferimentos dele, ela o rastreia pelo GPS e vai parar no alto da montanha levando um kitzinho de primeiros socorros no dia seguinte. E mesmo que ela relembre as inúmeras vezes que ele protegeu ela, o Van intencionalmente insiste em manter distância. Por isso, resta ao Johan se tornar o novo cachorrinho fiel de Miru, a seguindo para todo lado e fazendo muito sucesso na escola. Inclusive, as duas amigas já voltaram às aulas e parecem estar se recuperando bem dos traumas. Só que, como claramente nada são flores, logo um novo problema precisa aparecer em Jeju. E essa responsa fica pro novo demônio da luxúria que está intencionalmente sendo estimulado a ficar furioso pelo loiro cabeludo, o Gontan. O demônio, usando um casaco de pele, está arrancando os órgãos das pessoas sem pensar duas vezes, só para depois murmurar que aquele órgão não é dele. De início, a gente não entende nada, mas as coisas começam a clarear quando os holofotes brilham no passado do padre Johan. O garoto cresceu em um orfanato com seu irmão mais velho, até os dois serem adotados por um casal estrangeiro. Mas os tempos felizes não duraram, porque os pais adotivos os viam como meros doadores de órgãos para o filho biológico doente. Os dois irmãos então são separados à força e o Johan é abandonado na estrada, até ser encontrado pelo padre que o acolheu. Desde então, o Johan procura pelo seu irmão, mas sem sucesso nenhum, até a Miru ficar ciente dessa história e decidir usar as suas conexões para encontrar a exata localização do irmão desaparecido, um cais em Jeju, onde ele trabalha como marinheiro. Então, um reencontro choroso acontece entre os dois irmãos, que, conscientes de todas as suas dores passadas, prometem que agora nunca mais vão se separar. E a Miru tá muito animada, aparentemente as coisas estão melhores agora. Ela acabou de ajudar dois irmãos e a sua melhor amiga de infância está prestes a se casar. O dia não poderia ficar melhor, né? Não mesmo, porque ele vai ficar muito pior. O noivo de sua amiga está a caminho para entregar um bolo de agradecimento a Miru e as luzinhas morte, 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 morte começam a piscar nas nossas mentes quando o Gontan aparece na estrada. Um momento depois, o maldito tá no telhado de Miru segurando o cadáver do noivo. O Van aparece de repente, porque ele esteve o tempo todo protegendo a Miru de longe, e ela tá perplexa quando vê o noivo de sua amiga morto jogado ao chão e o Van seguindo o colega de cela. Os dois ficam cara a cara pela primeira vez em anos, e apesar de parecerem ansiosos por uma briga, esse encontro acaba depois que o Gontan expressa o seu ressentimento pela Miru do passado, dizendo que ela enganou e descartou os dois. Agora aí fica esse questionamento, o que será que ela fez de tão mal assim pra esse cara ter um rancor tão grande? E a Miru do presente precisa lutar com a dor do luto da sua amiga e também com um forte sentimento de culpa. Mesmo assim, ela ainda se esforça para receber bem o irmão do Johan, mas o casaco que o cara usa não é um bom sinal. Nem no banho a mulher tem sossego, porque o irmão é mesmo o demônio caçador de órgãos e tá tentando atacá-la. Ele só não consegue porque ela tá envolvida por uma barreira protetora, que eu não entendi muito bem se é o poder passado dela que construiu essa barreira ou se foi o Van. Mas o que eu sei é que o dito cujo já chegou pra lutar e causando uma quebradeira no banheiro da Miru que ela nem escuta, mas o barulho acorda o Johan. Sem saber de nada, o nosso padrinho entra na briga e isso dá a chance do monstrinho fugir. O Van não consegue alcançar ele, porque o Gontan tá lá atrapalhando, o chamando de covarde e ameaçando o matar se os dois não se unissem. Coitada da Miru, né? O quarto destruído, devastada pela perda da sua amiga e atormentada por quase ter morrido, mais uma vez ela vai procurar
procurar o Van na montanha, que dessa vez está em péssimo estado depois das trocentas mini lutas que ele enfrentou. E finalmente ele explica mesmo pra valer o que tá rolando. Acontece, amada, que você é a reencarnação de uma santa chamada Wonjong. Assim que essa santa for despertada, todo o mal do mundo vai acabar, e por isso os demônios estão tentando te matar. E depois desse choque de realidade, a Mi-Hu decide aceitar o seu próprio destino e pede o apoio de Van. Mas ele rapidinho coloca distância, sabendo que o destino dele, na verdade, é matá-la. E como o Van tá se isolando, a Mi-Hu procura outra pessoa que tem todas as respostas. A sábia avó da estudante Yeonji. Segundo essa senhorinha, assim que a santa despertar, uma luz irá emanar do corpo de Mi-Hu e vai consertar a barreira protetora da Terra. Do outro lado, sem querer perder o irmão de novo, a última esperança do Yohan é fazer o que ele sabe fazer de melhor, tentar um exorcismo. Mas o demônio que possuiu o cara é muito forte. Então, em breves momentos de consciência, o irmão implora que o mais novo acabe logo com esse sofrimento. Mas é óbvio que o Yohan nem suporta pensar nessa possibilidade. Então, ele implora que a Mi-Hu tente salvar o irmão, assim como ela resgatou a estudante lá do espírito da floresta. Ela não consegue dizer não pro menino, mas estava na cara que isso não ia dar certo. Ela até tenta, sabe? Segura a mão dele, canaliza a intenção da cura, mas quase imediatamente ele se transforma e se liberta. E lá vamos nós de novo, porque claramente Mi-Hu não sabe ainda ativar a sua força, então ela é facilmente atacada. Tentando protegê-la, o Yohan se coloca na frente dela e é atingido com tudo pelas garras do irmão. E nessa hora eu pensei que já estava tudo perdido, né? Mas para surpresa de absolutamente ninguém, o Van chegou, só que dessa vez claramente menos poderoso e por isso passando muito sufoco, sendo arremessado para todo lado. A poucos segundos de arrancar o órgão da Mi-Hu, a espada do Yohan, que não tá morto diferente do que eu pensei, o atravessa pelas costas. Apesar de eu não entender como ele sobreviveu, é muito triste ver a despedida tão trágica desses dois irmãos que acabaram de se reencontrar, enquanto o Van finaliza o trabalho e o Yohan reza pela alma do seu irmão. E o Guntan, o causador de tudo isso, né, de ter libertado os demônios para possuir os seres humanos, entra no seu covil maligno, aclamado e rodeado de seguidores. E realmente a maior surpresa tá no final. Entre os seus fãs está Yeonji, a neta da senhora, a estudante, que chama o Guntan de tio. É o quê? Olha, aí você me enganou direitinho, tá? Eu nem desconfiava disso. Apesar de desde o início ela demonstrar não gostar nada do Van, que come no restaurante da avó dela, eu nunca ia imaginar que a marca do fim da primeira metade de Island seria com essa menina que com certeza tem intenções nefastas. A gente vai ficar só na curiosidade mesmo até o dorama recomeçar em 24 de fevereiro. Eu espero muito que essa segunda metade surpreenda um pouco mais, sabe? Porque eu tô agoniada pra ver a Mi-Hu se tornar uma mulher forte e ver esse trio afiadíssimo trabalhando juntos. E a gente precisa também descobrir um pouco mais sobre esse vilão, pra gente poder odiar ele direitinho, que nem manda o roteiro, ou quem sabe ficar do lado dele, né? Tudo pode acontecer em A Ilha. Até lá, você me conta aqui nos comentários qual é a sua maior teoria sobre o que vai acontecer. Até o próximo vídeo e tchau!